Estamos a exatos 5 dias das eleições de 2014. No domingo, milhares de pessoas vão às urnas para escolher os futuros representantes do país. E você, já escolheu seu candidato? E mais, você sabe a competência e qual a função de cada cargo para ser escolhido? No primeiro domingo de outubro, milhares de brasileiros irão exercer um dos direitos conquistados através de muita luta. Exercer a cidadania e a democracia através do voto parece fácil, mas o ato de ir às urnas vem carregado de muita responsabilidade. Governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Pela quantidade de candidatos a escolher, a tarefa se torna ainda mais árdua. Primeiramente, é preciso buscar entender como vivemos no Brasil, em uma república federativa, como explica o mestre em História Social do Centro Universitário de Caratinga, professor José Ailton de Matos. Nós estamos nessa divisão, porque nós somos uma república federativa. É bom entender isso. Quando a gente fala em república federativa, república, Platão já dizia que é a coisa pública, diz respeito à coisa pública. E ela é federativa porque ela é dividida em segmentos, que são os nossos chamados estados. Então, é o estado da federação. Então, nós temos aí os nossos estados, Minas, etc., né? Minas, São Paulo, né? 29 estados, o Distrito Federal, e nessa divisão, cada um é relativamente autônomo. Em algumas questões sim, em outras não, mas também isso demanda uma explicação muito maior. Neste ano, teremos eleições para a escolha de representantes dos estados brasileiros e da União, que configura como o estado regente do país. No momento, você sabe, quando foi feita essa tripartição de poder, ficou determinado que periodicamente acontecem eleições. Não há um tempo definido. Cada Constituição Federal, quer dizer, nós estamos hoje sendo regidos pela Constituição de outubro de 1988, a Constituição Federal estabelece todos essas modalidades, como é que é feita a eleição no Brasil. Então, hoje está estabelecido que nós temos um mandato para presidente da República de 4 em 4 anos, há uma eleição para substituição ou confirmação do presidente na mesma função, né? É o caso atual, né? Pode ser reeleito o presidente. Os candidatos a qualquer cargo são filiados a alguns dos mais de 30 partidos políticos legalizados existentes no país, cada um com uma ideologia política. Representando os poderes executivos na eleição deste ano, temos o presidente da República e o governador. O presidente da República é o chefe de Estado, o Estado brasileiro, quer dizer, ele representa internacionalmente o Estado, né? Presente às outras nações, ele é um representante. E também ele é chefe de governo, ele é o governante máximo da nação naquele período. Então, a função principal é essa, é administrar o país. Agora, ele tem como auxiliar deles os ministros, que ele nomeia, e tem também os outros órgãos, né, que são as autarquias, etc., que vão ajudar na administração pública. Cada estado tem uma autonomia relativa. Autonomia maior, nada que o Estado faz pode superar a competência da presidência da República. Ele é o presidente de todos, inclusive no Estado federativo, todos os estados têm que respeitar orçamentos, etc. O governador do estado, ele é eleito para governar aquele estado, que é como uma forma de, como ele tem uma autonomia também, uma meio autonomia, vamos dizer assim, não é absoluta, né? Mas como ele tem autonomia, é para facilitar a administração pública. Então, cada estado elege o seu governador, que tem que estar sintonizado com a legislação federal. No campo do legislativo, as dúvidas são ainda maiores. Por isso, é preciso saber exatamente o que faz um senador e o deputado federal e estadual. O senador é um representante do Estado que o elege. Então, no caso, por exemplo, de Minas Gerais, hoje nós temos 3 senadores. Um vai colocar o seu cargo para disputa, não é verdade? Porque uma vaga vai ter que ser completada. Então,
o Senado Federal, ele é aquele órgão que legisla na defesa do Estado, entendeu? Do Estado federado, quer dizer, do Estado membro, ou seja, o senador de Minas, o senador de São Paulo, os senadores de tal. Então, ele legisla nos interesses daquele Estado, né? Então, ele está num patamar superior. De um modo geral, a população tem a ideia de que, pedindo ao deputado, ele vai fazer. Não, ele não faz nada, nem vereador, nem deputado estadual, nem deputado federal. Ele é um porta-voz da população que o elege para levar os pleitos, quer dizer, os pedidos, as necessidades do Estado que ele percebe, levar ao Poder Federal. Porque o Poder Federal é que detém a maior parte da verba, das verbas. Então, e a Constituição determina também quais são os limites para cada um. Eu não vou entrar nesse mérito porque é meio longo, né? Quem precisar é só dar uma olhadinha na Constituição, que todo brasileiro deveria conhecer, né? A função primordial dos deputados, além dessas que eu acabei de citar, é organizar as leis do país. O projeto que ele tem na cabeça e que ele sente que é o melhor para aquele momento. Lógico que aí é o debate de ideias. Então, compete aos deputados, primordialmente, fazer as leis para o Estado, para organizar o Estado, e as leis que podem ser suficientes para dar à unidade federativa, à unidade federativa uma certa vivacidade e dar ao governo federal condições para ele administrar. Nem sempre isso é possível fazer como se quer, né? Porque o presidente da República também, apesar de ter a consulta, o deputado representa o povo, mas o presidente da República tem também poder de vetar determinados tipos de projetos que não são do interesse, às vezes, do país. O professor ainda falou da importância das pessoas escolherem seus candidatos e não votarem branco ou nulo. Eleição, quando nós elegemos alguém, eu, você, qualquer pessoa da comunidade, nós estamos dando ao nosso candidato uma procuração para ele falar em nosso nome, né? Para falar em nosso nome. Então, veja bem, quando a gente nega o voto, a gente está negando uma melhoria para o país, porque a gente está deixando que, de um modo geral, e aí não vai referência a nenhum partido e a nenhum candidato, né? De um modo geral, quando você nega o voto, você privilegia, dá o privilégio, dá a possibilidade daquele candidato que nem sempre pode ser o melhor para o país, pode ser simpático, pode ser uma opção de coisa, mas pode ser um péssimo administrador, mas um bom comunicador. E às vezes é um péssimo para o país. E aí todo mundo vai por simpatia. Não se tem por simpatia. As pessoas têm que analisar e ver, procurar saber competência, ver como é que essas pessoas trabalham no seu município. É importante ficar atento para fazer a escolha certa. E o cultivo de hortaliças na região está prejudicado por causa da ausência de chuvas e o consumidor já sente no bolso esse período. O impacto da seca prolongada chegou com força à mesa do brasileiro este mês. Quem vive do cultivo de hortaliças, por exemplo, precisa encontrar alternativas para não perder a produção. Verduras consideradas frágeis em relação ao clima seco, como alface, couve e brócolis, nem sempre se desenvolvem como o esperado, fazendo com que o produtor descarte grande parte dessas hortaliças e aumente os preços das que são distribuídas em mercados e feiras. Justamente na época que mais se consome verduras, elas estão acima de 50% mais caras nas feiras e supermercados, segundo o IBGE. O consumidor até se espanta ao ver um pé de alface vendido a mais de R$2, mas a expectativa não é boa. Vários fatores levaram à alta do preço e a estabilização deve demorar mais de um mês, isso devido à estiagem.
terra seca, hortaliças que não se desenvolvem. Este é o resultado da estiagem. Aqui nesta produção de hortaliças localizada no córrego da Lajinha, fica nitidamente claro o motivo das hortaliças estarem chegando na nossa mesa com um preço um pouco salgado. Altair é produtor e falou com nossa equipe as dificuldades da plantação, principalmente no período em que a chuva não cai. Está sendo muito prejudicial, né? Porque a água diminui muito, as plantas não crescem direito, mesmo sem irrigando, né? Mas a umidade do ar está muito pouca, a terra muito seca. E o problema também é a falta d'água, né? Diminui muito, as nascentes diminuem, mas a gente tem que ir levando, esperando que Deus manda para nós. A alface é a qualidade que vocês mais plantam. Vocês estão tendo que plantar outra qualidade de verdura que não depende, aliás, da chuva para poder vender? Não, a gente geralmente a folha em geral, a vida dela é água, né? A gente tem que diminuir a quantidade, plantar menos, procurar um lugar mais plano, um lugar que segura mais a umidade, para a gente plantar, ainda colher um pouco, porque a gente vive disso. Antes um pouco do que nada, né? Até melhorar o clima, voltar a umidade, a água aumentar e levar, não pode desanimar. Qual o segredo das lonas? A lona realmente ajuda muito a segurar a umidade, né? Diminui a capina, segura a umidade, melhora a qualidade da verdura, não deixa a verdura ressecar tanto com o vento e ajuda a gente muito. Mas não tem nada igual a chuva, né? Que resolve realmente é a chuva e esperar ela chegar. E essas foram as notícias de hoje e a gente volta amanhã com mais informações de Caratinga e região para você. Uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.